passando por outro, chega lá. Números capítulo 11. Números capítulo 11. Quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. É um bom de mim. Números capítulo 11. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. E aconteceu que queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e o consumiu, os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Tabera, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo, ou ralé, em algumas traduções, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o mofa, ou em grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Foi eu que concebi esse povo, porventura? Gerei eu, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como o alho leva o que cria a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne para comer. Eu só não posso levar todo este povo, porque muito pesado é para mim. E assim se fazes, e se assim fazes comigo, mata-me, te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, dos seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu só não o leves. Você vai dar um salto agora, lá para o versículo, dá um pulinho aqui, versículo 22. Degolar-se-ão, pois, eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou juntar-se-ão para ele todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e juntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre ele o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Moisés, Eldade e Medade profetizam no arraial.
E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um de seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor Moisés, proíbe-o. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor repousasse seu Espírito sobre ele. Amém. Quem não leu a Bíblia esse ano, agora deu para descontar, não foi? Só existe uma coisa pior do que morrer: é viver uma vida tediosa, sem graça, sem nada. Pior do que a morte é viver uma vida que não tem sentido nenhum, que não leva a lugar nenhum. E há muitas pessoas que vivem uma vida assim. Uma vida que as pessoas não sabem qual é a finalidade, qual é o propósito, o que estão fazendo, que meta eles têm, que sonho eles têm. Há muita gente vivendo assim de uma forma vazia. E são essas pessoas que levam a vida vazia, que não encontram prazer na vida e que ficam sempre lembrando do tempo do passado que era bom, não sei quando. Tem pessoas que você vai na casa delas, elas só falam do passado. Ah, como era bom naquele tempo. Aquele tempo era bom demais. Não existe um projeto para o futuro. Não existe um sonho. Não presta mais não hoje não presta mais nada. Pessoas que estão levando uma vida vazia e não sabem para que existem. Não sabem qual o sentido de existir. Só existe uma coisa pior do que morrer, que é viver uma vida sem graça e vazia. Viver uma vida em que nada acontece. Tem gente que às vezes comemora que a vida não acontece nada de ruim, mas também não acontece nada de bom. E os anos vão passando, as oportunidades vão indo embora, e a pessoa de fato não vive. Ela apenas respira, ela apenas se move, mas ela não desfruta de fato da vida. Curiosamente, a Bíblia, desde o início dela, ela propõe que o homem faça alguma coisa. Desde Adão, aí vai passando Noé, aí vem Abraão. Todos estes homens, Deus propôs que eles fizessem alguma coisa da vida deles. Deus propõe na Bíblia de capa a capa que eu e você façamos alguma coisa, saiamos de algum lugar, entremos em algum propósito. Para quê? Para que não seja simplesmente uma vida que nada acontece, mas uma vida em que é cheia de experiência. Quando você vive bastante e aproveita bastante o dia, a vida faz sentido, você chega em casa atônito, você dorme com prazer, com vontade, você está cansado, mas você tem vontade de dormir com aquele sono de um revigorante, de um dia que valeu a pena. Quando você não faz nada, aquele dia até de hoje, você dorme, aliás, você deita na cama, é difícil até dormir. É algo sem graça, você fica procurando sono, porque você não fez nada, nada foi interessante. E Deus sempre propõe ao homem: sai da tua terra, vai para algum lugar. Ou seja, em outras palavras, falando no cearense, cearenseis, inventa alguma coisa para fazer da tua vida. Sai, faz alguma coisa. O tempo todo. Estavam lá os homens pescando, não apanharam nada, Jesus aparece na história, aconteceu um milagre da pesca maravilhosa, e diz: bora comigo que eu vos farei pescadores de homens. Tinha um projeto para eles. Eu tenho algo maior do que isso aí que vocês estão fazendo. Deus propõe o tempo todo um chamado para fazer alguma coisa. E é interessante que nós vemos aqui um texto muito forte, dessa leitura extensa, quase termina, não falei tudo? Essa leitura extensa que a gente fez aqui. Moisés diz: quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Portanto, nem todos são. Portanto, há quem está dentro do povo de Deus, mas que não faz nada. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor repousasse o seu Espírito sobre ele.
Quem dera todos os que caminham com Deus experimentassem do poder de Deus, tivessem experiência para contar. Porque a experiência dos outros, ela nos alegra, mas a nossa nos marca. E há um desejo em Moisés que as pessoas tivessem experiência tal como ele teve e tinha com Deus. E o curioso é que nesse texto, capítulo 11 de Números, três grupos de pessoas a gente vai encontrar dos que estão entre o povo de Deus. E esse desejo de ser profeta é interessante. Porque o que é profeta? Geralmente alguns associam que profeta é aquele que profetiza, que fala em língua, né, que entrega aquele recado quentinho. E Deus usa realmente, obviamente, Deus usa. Mas o que é ser profeta na Bíblia? Ser profeta vai muito mais além. Há profetas que apenas eram pregadores, eles não eram videntes, mas pregavam, alertavam o povo. Profeta é aquele que realmente tem intimidade com Deus. E nós vamos encontrar os grupos que estão dentre o povo de Deus. E é engraçado que essa história se repete porque a Bíblia é muito atual. O primeiro grupo que aparece, não sei se você notou, mas são aqueles que estão infelizes. Eles caminham com Deus, mas não provaram de Deus. Primeiro grupo que aparece aqui: as pessoas que caminham com Deus, mas não provaram de Deus. Será que você já conheceu alguém assim? Faz um bom tempo, talvez mais de 10 anos, eu estava na casa de uma jovem que tinha se reconciliado. E aí, no tempo que existia algo, né? Hoje é só o Facebook, né? Instagram. Alguém aqui já pegou em algo alguma vez na vida, né? Pronto, hoje em dia é difícil. Aí eu estou olhando o álbum quando eu vejo uma foto dela do tempo que ela estava afastada da igreja. E me doeu o coração, porque eu vi um semblante de alegria. Ela estava no carnaval de Aracati. Eu vi um semblante de alegria muito forte nela. E eu não via o semblante de alegria dela que estava na igreja. Agora que ela estava na igreja. Mas eu vi a alegria dela lá fora. Tem muita gente que está na igreja, que caminha com Deus, mas eles estão infelizes. Por algum motivo eles estão infelizes. Eles eram alegres, eram felizes, mas agora parece que eles estão aprisionados. Havia um povo aqui que a Bíblia chama de ralé, que era o povo misturado, que saiu lá na época que uma vez ele estava se abrindo. Entrado no meio, vamos também, legal, não se abrindo, vamos também. Essa ralé, esse povo que entra dentro do povo de Israel, esse pessoal aqui estava se queixando. Por quê? Com saudade do Egito. Ai, como era bom no Egito. No Egito tinha até cebola. Que saudade dos pepinos do Egito. Que saudade dos peixes que a gente comia de graça. Porque na época tinha a época do rio Nilo, né? Jogava os peixes para cima lá e pegava. A gente comia até peixe. Aqui não, é aquele esse maná, sem gosto. Eles não gostavam do maná e vinha de graça, já pensou, vinha de graça. Quem que não queria receber um pãozinho carioquinha de graça, né? Todo dia a pessoa, vendo carioquinha? Gente reclamando de barriga cheia, dizendo que saudade do Egito eu era feliz. Lá que era bom, lá que era saboroso, aqui não. Então, nesse se queixando, começaram a contaminar o povo com esse negócio. E quantas pessoas a gente vai encontrando na igreja que estão se queixando de Deus, estão sem motivação espiritual, não tem prazer de fato nas coisas de Deus. Eu já conversei, já aconselhei muita gente que vem se queixar de Deus, se queixar do caminho, por motivos mais doidos. Uma vez um chegou para mim dizendo que eu vou deixar a igreja. Eu tentei colocar um negócio que não deu certo, fiz um curso que também não deu certo, fiz isso que não deu certo, vou deixar a igreja. Eu perguntei, mas quem foi que te enganou? Quem foi que disse que a igreja é do Sebrae? Aí ele ficou olhando para mim, não, quem foi? A igreja não é isso. As pessoas, elas servem por uma motivação errada. E tem outro caso de um pastor,
O pastor contando que foi o contrário, foi o inverso. O empresário começou a ir bem na empresa, começou a abrir outra filial. Chegou o pastor e disse: pastor, o negócio está bombando. E eu quero dizer que foi muito bom o tempo que eu fiquei aqui na igreja, mas agora não vou ter mais tempo de vir aqui não. Vou cuidar da minha empresa, dos meus negócios. O que era aquela igreja para esse pessoal? Outra vez um chegou para mim dizendo, se queixando porque Deus não estava abençoando, Deus não estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Aí ele usou, Deus fez uma blasfêmia lá que eu nunca vi na vida. Ele disse assim: não, meu irmão, Deus faz é o nego de besta. Desse jeito. Aí eu perguntei a ele: o que é que você tem feito pela sua vida espiritual? Eu sabia que ele não estava fazendo nada, nem para ir para a escola bíblica, nada, eu não vigia nada, é que não vai ver. Não faz nada, não existe um projeto espiritual, não existe uma vontade de se entregar de fato para o caminho de Deus. Consequentemente, não vai sentir nada que vem de Deus. Vai ficar só nas migalhas, nas gotinhas, não tem experiência com Deus. Há muitas pessoas, infelizmente, que caminham com Deus, mas não provaram de Deus. Quem dera todo o povo provasse. Quem dera todo o povo fosse profeta. Quem dera todo o povo que caminha com Deus, que resolveu seguir o Senhor, resolveu seguir a fé, quem dera todos experimentassem de fato a vida que Deus tem para dar. Porque o caminho de Jesus é vida. O caminho de Deus é vida. Não se limita a um rito religioso, a uma reunião semanal, a 2 horas de culto. O caminho de Deus é vida. Deus chama para uma vida abundante. Deus chama para experiências inimagináveis com Ele. E Deus chama para ter o prazer da salvação. O prazer da salvação. A vida cristã, de fato, é uma vida alegre. Aí tem muita gente que fica aquela penúria, né? Aquela amargura. É difícil ser crente. A obra de Deus é espinhosa. Obviamente a gente tem problemas, como toda caminhada tem problema. Mas se a gente for comparar a vida do crente com alguns outros segmentos por aí, é muito melhor. Olha só, será que é fácil a vida de uma pessoa que vai na sexta-feira 13 na encruzilhada fazer lá um trabalho, tomar banho de sangue, galinha preta, pipoca, cachaça? Será que é fácil? Acordar naquela hora certa e fazer o trabalho? Será que é fácil? Será que é fácil a vida de alguém que ganha dinheiro, adoidado, mas vive no crime? Ganha dinheiro, mas não tem paz, tem que se esconder? Será que é fácil? Eu assisti um documentário do famoso Chico Xavier. O Chico Xavier, ele dizia, né? No documentário: eu luto diariamente para levar paz e consolo a milhares de corações, mas o meu maior sonho é o dia que finalmente eu vou ter paz. Aí você compara com Paulo. Paulo foi preso, naufragou, levou açoite, sofreu um bocado, mas ele dizia: eu fui conquistado por Cristo. O meu viver é Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Olha a diferença. Deus tem vida para te dar, e você precisa experimentar de Deus. Não adianta estar no meio da multidão e ser só aquela pessoa que faz número. Deus quer te usar de fato e se revelar para você. Deus quer que você tenha experiências com Ele e conheça a Ele de fato. E nós encontramos no texto o segundo grupo. Qual é o primeiro grupo? Os que caminham com Deus, mas não provaram de Deus. Qual é? Tempo. Os que caminham com Deus, mas não provaram de Deus. Quem almoçou hoje? Dá glória a Deus. Ninguém? Quem foi que almoçou? Agora. O profeta disse que amanhã você vai almoçar, não mesmo? Os que provaram, os que caminham com Deus, mas não provaram de Deus. Um outro grupo que aparece aqui, bem interessante, eu não sei se você também prestou atenção aqui nesse detalhezinho. No versículo 25, nós temos o grupo dos que receberam o Espírito de Deus, profetizaram. É engraçado, né? O dom de profecia aparecer lá na frente, mas pois é. O Espírito é livre, né? Profetizaram, mas depois nunca mais. O segundo grupo é os que provaram de Deus, mas depois nunca mais.
orava na vigília no monte, mas depois nunca mais. Evangelizava, trazia gente para a igreja, mas depois nunca mais. E tem muita gente que você vai além isso aqui, vai além, né? Você também vai para o casamento, vai para a família. Era romântico, né? Mas depois nunca mais. Era educado, mas depois nunca mais. Gente que era feliz quando aceitou a Cristo, mas depois nunca mais. Chegava cedo na igreja, mas depois nunca mais. Se voluntariava para fazer as coisas da igreja, mas depois nunca mais. Provaram de Deus, tiveram experiências com Deus, experiências grandes com Deus, mas depois nunca mais. Moisés é chamado por Deus para liderar o povo, e Deus dá uma unção extraordinária na vida de Moisés. É um dos homens mais usados da Bíblia. Ministério fantástico de Moisés. Moisés sente o peso aqui de estar conduzindo o povo que era chato mesmo, o povo chato. Perturbava mesmo a vida de Moisés. Então Moisés clama a Deus o que fazer. E surge essa ideia brilhante de chamar líderes. Veja dentro do povo as pessoas que são líderes. Veja entre o povo quem são essas pessoas que têm uma capacidade, que têm um certo carisma. Chame essas pessoas. E algo que está em ti, a unção que está em ti, vai ser repartida para essas pessoas. Olha que interessante, Deus trabalha com autoridade, né? Com o princípio de autoridade. Deus revestiria outros líderes, mas tinham que estar ligados a Moisés. Deus não ia jogar assim não, de mão beijada não. Tinha que ser pessoas que tinham realmente compromisso e que sabiam honrar aquela liderança que Deus tinha colocado. Então, esse povo que começa a receber algo de Deus, que foi grande, não sei como, mas acabou. Nunca mais. Que coisa triste, né? Quantas pessoas, quantos pregadores, quantos homens que fizeram história no Brasil, no Ceará, qualquer parte do mundo, mas aconteceu alguma coisa no meio da caminhada, pararam, começaram a desfazer o que faziam e tomara Deus que Deus restaure um dia levante de novo. Mas isso deve servir para a nossa reflexão. Você hoje que acha que está bem com Deus, o que é que Paulo diz, né? Aquele que está em pé, cuidado, né? Olhe, preste atenção para que não caia. Você que acha que está bem com Deus, atente para esta palavra. Há muitos que experimentaram coisas inimagináveis, mas pararam. E Deus é Deus do sempre mais. Ah, mas eu prego bem, Deus tem mais. Eu canto bem, Deus tem mais. Eu sou dizimista fiel, Deus tem mais. Eu evangelizo, Deus tem mais. Eu sou ganhador de alma, Deus tem mais. Deus tem sempre mais. E Deus quer usar você cada dia mais. Lembre-se que o prazer é seu de ser usado por Deus. Do contrário, você vai viver a vida vazia lá daqueles outros que estão no meio do caminho, mas não tem sabor de nada que eles estão recebendo de Deus. O maná não serve de nada para eles. Qual é o segundo grupo? Os que provaram de Deus, mas depois nunca mais. Nunca mais. E o terceiro grupo? O terceiro grupo são aqueles que de fato receberam o Espírito de Deus. A Bíblia cita dois homens aqui no texto: Eldade e Medade. Eldade e Medade, é engraçado que o escritor, né, o texto deixa claro, eles não compareceram na hora da reunião. Sei lá, alguma coisa aconteceu, mas não foram. Mas estavam inscritos. Ou seja, eles estavam debaixo de liderança. Eldade e Medade, o Espírito pousou lá onde eles estavam. E começaram a profetizar mesmo. E começou a acontecer coisas lá, prodígios, maravilhas, que a Bíblia não relata os detalhes. Mas alguma coisa forte aconteceu.
Foi tão forte que incomodou algumas pessoas. E aí que vieram reclamar: Moisés, manda eles parar. Tem gente que não suporta quando Deus começa a levantar alguém. O problema maior é quando é perto da gente, né? Porque se for do Rio de Janeiro, pode. São Paulo pode, né? Mas cearense, não pode. O meu vizinho, muito menos. Eu não sei que negócio, eu nunca entendi esse negócio, né? E é bíblico, né? Jesus falou, né? O profeta de casa não tem honra. E olha o que é que os homens discutindo ali se Jesus era o Messias, lá no final do capítulo 7 de João, estavam lá discutindo: é o Messias? Não é o Messias? É o profeta? Não. Aí um disse assim: teve uma sacada lá, né? Rapaz, não, ele não é profeta não. Examina, olha a certeza do indivíduo. Examine e você vai ver que Nazaré profeta não se levanta. Olha a convicção do cara. Examina. Você vai ver. Um problema sério. Mas se for americano, claro, Deus levanta. Se for americano, se for europeu, Deus levanta. Então você vê que existe esse negócio, o pessoal se incomoda com quem está perto. Não pode ser pregador, não pode ser usado por Deus, não pode. Alguma coisa errada. E aí começa a levantar os do contra do ministério das pessoas. Foram perturbar Moisés, manda parar. E Moisés, tu tens ciúme por mim? Eu que deveria ter ciúme se eu fosse doido igual você, né? Você tem ciúme no meu lugar, eu não estou com ciúme. Os caras ficaram indignados, não Moisés não tinha dito isso. Eles ficaram indignados porque tinha gente que tem experiências ali, extraordinárias. Manda Eldade e Medade parar. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera todo o povo do Senhor amasse as missões. Quem dera todo o povo do Senhor entendesse: eu sou um missionário. Se eu não sou transcultural, mas eu sou local. Eu sou um missionário na minha rua, eu sou um missionário no meu colégio, na minha faculdade. Quem dera todo o povo do Senhor entendesse: Deus me chamou para fazer a diferença no reino dele. Deus não me chamou para ser apenas alguém que assiste o culto, mas alguém que faz o culto da vida toda, no dia a dia, semeando a palavra a tempo e fora de tempo. Quem dera todo o povo do Senhor dissesse: eu vou viver em vigília buscando a Deus, eu vou buscar experiências com o Espírito Santo. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. Portanto, é possível ser. Portanto, é possível que mais pessoas conheçam intimamente a Deus. É possível que as pessoas entendam que Deus chama para ser um líder. E quando a gente fala líder, é muito além do que ter um cargo. Líder, é pessoa de postura, é pessoa de credibilidade, é pessoa que influencia as pessoas. E nós estamos vivendo uma época que a influência do mal está horrível, o negócio está sério. Televisão, cinema, tudo. Você vê sorrateiramente as ideologias contra o Evangelho sendo pregadas. E as faculdades, né? O que dizer das faculdades, né? Aí que a ideologia é lançada de goela abaixo. Há verdadeiros pregadores hoje lá na faculdade, pregando contra o Evangelho. O negócio está sério. Nós precisamos de líderes dessa geração. Nós precisamos de profetas. E ser um profeta é muito mais do que estar apenas limitado aqui à igreja de 4 paredes. O profeta mesmo vai influenciar lá fora também. Esse é o profeta. O que é ser um profeta de Deus? Essa pergunta é interessante porque uma vez o Espírito Santo falou comigo. Porque a resposta do que é ser realmente de fato um profeta de Deus é ser alguém que é íntimo de Deus. Mas o que é que isso implica, ser íntimo de Deus? Aconteceu um episódio, também está com tempo. Eu tinha acabado de ser convidado para assumir uma congregação. Eu comecei a dirigir, fazia 15 dias, dirigir uma congregação, entendendo o caminhão.
para um crente, né? Misericórdia, né? Aí ele começou a esse negócio, ir andando, esse negócio, mas nada do dinheiro aparecer. Ele pegou o caminhão e começou a rodar já com o caminhão, o pai confiou, e não aparecia nada de dinheiro, não aparecia nada, e o cara rodando e já trabalhando no caminhão. E já estava com mais de um mês. E não tinha nada do que ele tinha dito que ia acertar com o pai, tinha acertado. E sempre era uma história diferente. Nesse dia que eu fiquei sabendo como é que estava o andamento, o pai chegou, me deu uma ira tão grande, uma revolta tão grande. Já ficou com raiva? Quem já ficou com raiva aqui, levanta a mão. É ruim, né? É ruim. Ou coisa ruim é a ira, né? Me deu uma ira tão grande que aí eu pensei, não, aí não dá não. Aí tem que tomar uma atitude. Só que eu fiquei só na minha mente, imaginando um bocado de coisa, irado por dentro. Eu imaginando, chegando na casa dele lá, dando uma surra no cara, imaginando um bocado de coisa, um bocado de besteira. Aquela ira que você está irado, eu comecei a imaginar um bocado de coisa. E à noite eu ia para um culto que o pastor meu, a igreja estava aniversariando. Eu não sabia que eu ia pregar no culto. Eu fui lá para participar do culto. E eu cheguei com raiva na igreja. Cheguei com raiva e aquela ira, e eu imaginando, criando aqui, projetando como é que ia fazer, como é que ia ser. E aquela ira tomando conta de mim. De repente, o Espírito me faz lembrar de um texto, Amós 3,7. Engraçado como Deus trabalha. Do nada eu lembrei, quando eu tinha 15 anos, eu evangelizando na Ponte Metálica, uma irmã que estava lá vendendo chocolate citou Amós 3,7. Do nada eu lembrei desse episódio. Amós 3,7 que diz: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus servos, os profetas. Eu lembrei desse texto. O que tem a ver? Né? Lembrei. E aí eu fiquei nesse negócio. E aí uma voz, quem crê que o Espírito Santo fala? Eu creio. Uma voz me pergunta: o que é ser um profeta? E aí eu fiquei naquela, entrando na igreja ali, o que é ser um profeta? E a resposta veio em seguida: o profeta é aquele que fez uma entrega total da sua vida ao Senhor. O profeta é aquele que não resolve mais as coisas confiando no seu talento, capacidade ou na força do seu braço. O profeta é aquele que de fato tem a confiança extrema, total nas mãos de Deus. E que ele sabe que Deus é Senhor de tudo e de todos e que a seu tempo ele resolve o que ele quer. E começou a falar no meu coração essas palavras e começaram a aquecer. E eu comecei a ser quebrado naquele momento. E eu comecei a entender. O Senhor me chamou para ser um servo dele, um profeta dele. Então ele que toma conta de mim, toma conta da minha família, toma conta de nós. Eu comecei a entender isso tudo. E aí eu descubro que eu vou pregar. Pastor, quer trazer a palavra aqui? O Marco, não sei o que, me chamou. Aí eu pensei, eu vou pregar isso aqui que Deus me deu agora. Nunca tinha pregado isso. Abra aí Amós 3,7. E comecei a repetir as palavras que o Espírito Santo tinha ministrado no meu coração. E essas são as melhores mensagens. Aquela mensagem que você não prepara. Aquela que vem mesmo, que Deus fala. Então, quando eu comecei a pregar, foi algo extraordinário naquele lugar. Quando terminou o culto, chegaram o ministério lá, o ministério do louvor que estava cantando, e dizendo: a gente ia parar hoje. Hoje fizemos prova com Deus para Deus confirmar hoje. Nós temos chamado mesmo não. E a mensagem tocou o nosso coração. E olha o versículo que a gente usa na nossa camisa. Aí virou as costas, não tinha nem visto. Amós 3,7. Meu Deus do céu, quando Deus fala. E é tanto eu que meu pai também estava lá no culto. Tivemos a resposta de Deus. E naquele momento nós decidimos tudo com uma tranquilidade. Deus cuida de nós. Resultado, com uma semana, o cidadão lá foi deixar o caminhão na nossa casa, estacionou, guardou lá, sem problema nenhum. Foi entregar, ele mesmo foi entregar. Deus nos chama para depositarmos confiança, a nossa confiança total nele. Então, o que é ser um profeta de Deus? É aquele que entregou a sua vida com totalidade a Deus.
Ser um profeta de Deus é aquele que tem experiência viva com Deus. Ser um profeta de Deus é aquele que não se cansa de pregar o Evangelho. Ser um profeta de Deus é aquele que tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ser um profeta de Deus é aquele que prova de Deus e continua provando mais, e continua querendo mais, e continua querendo sentir mais de Deus, ser mais usado por Ele. Se você não tem ainda um sonho espiritual, comece a pensar desde já. Comece a orar: Senhor, enche o meu coração, a minha mente de sonhos. Eu quero ter sonhos espirituais, eu quero ter sonhos ministeriais, eu quero fazer algo para o teu reino. Me alista nesta geração. Nós estamos precisando. E quem dera, todos nós fôssemos esses profetas. Quem dera, todas as pessoas que hoje cantam Jesus, eu te amo, fosse profeta. Deus está chamando. É hora de despertarmos. É hora de nós querermos mais e fazermos mais pelo reino de Deus. É hora de nós influenciarmos as pessoas, porque profeta influencia. É hora de nós influenciarmos aquele irmão que está triste, abatido, que está vindo pouco para a igreja. Não esperar por ninguém não. Ninguém visita o irmão. Pois vá, meu irmão. Visite o irmão, ore pelo irmão. Você já experimentou orar por alguém? Experimente orar por alguém. Experimente levantar um clamor pela vida da pessoa. Experimente e veja o que é que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e o Senhor repousasse seu Espírito sobre ele. Fique de pé em nome de Jesus.